E para quem não me conhece, meu nome é Lavínia Ribeiro, sou enfermeira dermatológica e eu ensino enfermeiras a tratar qualquer tipo de ferida em 3 meses, se tornando referência na sua região. Mesmo que você esteja começando do zero. Então, hoje a gente vai ver exatamente o que é que a gente vai falar aqui hoje, né? Por que vocês têm tantas dúvidas sobre as coberturas? Vocês têm muitas dúvidas sobre coberturas, sempre, né? E como é possível aprender, né? Vocês me perguntam assim sempre: como é possível aprender sobre tantas coberturas? Como é possível aprender todas as coberturas que tem? Porque são tantas coberturas, tantas tecnologias. Como é que a gente vai conseguir, Lavínia, fazer isso, né? Porque qual é o momento certo seria para trocar essa cobertura? Então, eu vou precisar entender a cobertura, eu vou precisar saber qual é o tempo de troca dessa cobertura para eu poder trocar no paciente. Então, como são tantas coberturas assim, aí a gente vai para decorar tudo. Tem cobertura que vai trocar com 7 dias, tem cobertura que vai trocar com 2 dias, tem cobertura que vai trocar com 3 dias. E aí, o que é que eu faço, né, para aprender tudo isso? Para decorar tudo isso, tanta cobertura assim? Não, gente, não é por aí, né? Eu já digo logo, já vou adiantar que não é por aí, tá? Daqui a pouco vocês vão entender como realmente vocês vão aprender qual é o momento certo, né? Como é que vocês vão entender esse momento certo, certo? E cada uma, né, tem um tempo de troca diferente. E aí vai ficar aprendendo aí qual é o tempo de troca de cada cobertura, né? Vai seguir realmente o fabricante ou não, né? Primeiro que você precisa avaliar o paciente. Avaliar o paciente, gente, é a chave de muitos dos processos. Não é a única coisa, mas que avaliar o paciente já vai trazer a você um olhar diferente, tá? Avaliar o paciente você precisa para poder você entender a clínica, né, desse paciente. E por que, Lavínia, o que é que tem a ver a avaliação com o momento de troca de cobertura? Gente, quando a gente entende o paciente clinicamente, entende o paciente e a gente consegue lá no fundo do paciente, a gente aprender, ter essa análise crítica realmente do paciente, quando a gente vai a fundo no organismo do paciente como um todo, como completo, né? Era isso que eu estava explicando, inclusive para as meninas agora no grupo do WhatsApp lá das trilheiras, das minhas alunas, justamente sobre isso. Porque a gente tem uma questão muito interessante, assim, com as coberturas, a gente tem essa cultura, né, de o tempo inteiro falar sobre coberturas, de o tempo inteiro perguntar sobre coberturas. E aí, qual era uma dúvida lá de uma trilheira minha, lá dentro do grupo? Lavínia, essa paciente estava com a lesão por pressão na sacra. Aí ela mandou a foto, a gente foi fazer a análise do caso, né, que a gente faz sempre em todos os pacientes que elas mandam para lá. E aí, quando eu fui perguntando todos os problemas do paciente, né, que a gente precisa entender, analisar o paciente e avaliar o paciente, aí ela me trouxe dizendo assim, ó, lá no posto de saúde eu só vou ter colagenase, eu vou ter hidrogel com alginato e vou ter placa de alginato. Tinha isso, né? Para poder tratar a ferida. Era uma lesão na sacra, mais ou menos assim, né? Nesse tamanho, cavitária. Tinha tecido de granulação, tinha esfacelo e não tinha grande quantidade de exudato. Aí ela disse assim: a paciente é diabética, então não vou poder utilizar hidrogel, né? Aí eu disse: vamos lá, vamos voltar com a informação. E aí, olha como a gente traz a informação. A gente vai trazer para vocês terem cuidado ao utilizar o hidrogel no paciente que tenha pé diabético. E por que isso, Lavínia? Não pode, né? Não pode. Não utilize o hidrogel no paciente que tem pé diabético. Aí, não pode fazer isso? Prestem atenção. O paciente diabético, ele vai ser o quê? Ele vai ter uma neuropatia diabética e ele vai ter uma doença arterial periférica obstrutiva, tá? E esses pacientes, a maioria dos pacientes tem essas duas outras comorbidades decorrentes da diabetes. Então, se eu tenho um membro, né, do paciente diabético, uma lesão que ela tem uma necrose ali, isquêmica, gente, naquela necrose isquêmica, eu não vou poder fazer nenhum tipo de desbridamento. Por quê? Isso é o consenso, tá, que fala. Porque se eu tiver fazendo esse desbridamento, que é aquela capa de necrose lá que tá seca, que está estável, sem sinal de infecção. Se eu for ficar fazendo desbridamento ali, eu vou estar abrindo porta de entrada, né, para
uma infecção e até uma sepse. Então, quando a gente tem esse tipo de lesão, é que a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem muito isso de, eita, a gente até entende às vezes, eita, nem tem pulso, nem tem perfusão, não está chegando sangue aqui, não está irrigando sangue, é uma isquemia real, né, por falta de oxigenação. A gente até tem essa ideia, mas aí a gente faz o quê? Não, vou fazer o curativo, né? Vou fazer o quê? Vou fazer o curativo, vou colocar hidrogel aqui para eu ver se melhoro, se realmente dá para fazer alguma coisa, para uma tentativa, né, de recuperar ali, de tentar resolver o problema do paciente, né? A gente faz isso de uma maneira até sem pensar, né, em nada das consequências. A gente faz tentando resolver o problema do paciente. Por mais que a gente não acredite que vai resolver por conta da isquemia, da falta de oxigenação, a gente faz, vamos tentar, né? E vai lá e vai colocando, vai fazendo os curativos e vai tentando desbridar aquela ferida. E não é o correto, não é o certo. Só que olhe como a informação vem, né? Paciente diabético não pode utilizar hidrogel. A paciente era diabética e era uma lesão na sacra. Não tinha nada a ver com associação com a doença arterial, né? Obstrutiva periférica. Então, se não tem nada a ver, o que que eu tenho, que eu posso fazer? Eu posso colocar o hidrogel. Não significa. Olha, preste atenção na informação, gente. Como é que a gente pensa? Só pensa na cobertura, só pensa naquela informação seca, né? Foi isso que eu estava explicando lá para elas, dentro do grupo. Ó, a informação vem seca. Hidrogel não pode no paciente diabético. Pronto. Só assim, a informação objetiva e seca, né? E não é assim. A gente precisa entender o contexto e precisa avaliar o paciente clinicamente. É a questão crítica, do olhar crítico que eu tanto falo aqui para vocês. Então, por quê? Se eu ouvir essa informação, o paciente diabético não pode usar hidrogel, eu vou me questionar o porquê. Trabalhem isso em vocês, tá? Eu vou me questionar o porquê. Por que que não pode utilizar hidrogel? Deixa eu entender aqui o contexto. Sabe por quê? Porque se vocês não entenderem criticamente aquela informação, de maneira argumentativa, realmente racional e científica, aquela informação, vocês vão pegar aquela informação, vão pegar para si e achar que é isso, né? Que paciente diabético não vou poder utilizar hidrogel em todas as feridas que o paciente diabético tiver em qualquer lugar do corpo, né? Então, vamos pensar criticamente. Porque se você entender o porquê, né, disso tudo, você vai entender que numa região sacra, por exemplo, você pode utilizar o hidrogel, que não tem problema nenhum. E se a ferida no pé, por exemplo, do paciente não for uma ferida isquêmica, mesmo que ele seja diabético, também pode utilizar. E se o paciente ele tiver feito uma angioplastia, o médico restabeleceu o fluxo sanguíneo para o local, o que é que eu vou fazer? Também posso usar, porque já restabeleceu o fluxo e agora eu vou fazer o tratamento adequado que o paciente realmente precisa, de desbridamento daquela necrose. Entendem? Então, a gente vai precisar entender como é que o corpo do paciente funciona, minha gente. Não é simplesmente qual é a fase, qual é o processo ali que o paciente está, naquela fase da cicatrização, né? Então, a avaliação é imprescindível, inclusive para você entender o momento certo de trocar essa cobertura. Então, Lavínia, eu estou com a cobertura aqui, eu estou com essa cobertura aqui. E essa cobertura, ela fica 7 dias. Digamos que eu estou com uma hidrofibra, tá? Estou colocando a hidrofibra no leito da ferida. E o fabricante diz que troca com 7 dias. Então, ela tá aqui, ó. A cobertura, eu tô até achando meio com odor, tô até achando que tá muito cheia já a cobertura, mas eu vou deixar os 7 dias porque o fabricante diz que é com 7 dias. É assim que a gente faz? É assim que é o certo?